Bom demais! Esse vídeo eu vou te mostrar o que são fundos imobiliários. Então, se você é um iniciante ou se começou a investir agora e está meio perdido a respeito desse investimento, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar absolutamente tudo o que você precisa saber a respeito de fundos imobiliários. O que são, como funcionam, se vale a pena, quais as vantagens e desvantagens desse tipo de ativo. Mas se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. O canal possui apenas 3.000 inscritos. E quando você se inscreve e deixa o seu like, ajuda aí muito para o prosseguimento desse trabalho aqui de educação financeira. Então, o que são fundos imobiliários? Imagine só que você mais 3 amigos se unam para comprar um prédio aí na sua cidade. O acordo é que cada andar desse prédio fique com cada um de vocês. A ideia é receber aluguéis provenientes dos andares desse prédio. Obviamente, vocês teriam um custo para administrar esse imóvel, além de dedicar tempo para recolher os aluguéis, pagar o IPTU, fazer as manutenções necessárias para que vocês conseguissem receber renda por um longo tempo. A iniciativa de se juntar com mais pessoas para auferir renda de um imóvel, você acaba de ter constituindo uma espécie de fundo de investimento. E os fundos imobiliários funcionam da mesma forma. Basicamente, os fundos imobiliários são a comunhão de pessoas que se reúnem investindo capital para que esse capital seja reinvestido em imóveis ou em ativos com lastro imobiliário. Como a quantidade de pessoas que vão aportar dinheiro é muito maior, a quantidade de dinheiro arrecadado também é muito maior. E isso possibilita que os gestores do fundo imobiliário façam investimentos em imóveis de altíssimo padrão, comprando os metros quadrados mais valorizados do Brasil. E quem ganha com isso são os investidores, que têm acesso a imóveis de alto padrão, como galpões logísticos, shoppings, hospitais, dentre outros empreendimentos imobiliários de altíssimo valor. A ideia com isso tudo é receber renda recorrente através de imóveis. O patrimônio do fundo, ou seja, o dinheiro aportado dentro desse fundo, é dividido em cotas. E quanto mais cotas o investidor tiver daquele fundo, maior a participação dentro dele. E como funcionam os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários têm a figura do gestor e do administrador. O gestor vai fazer toda a parte estratégica do fundo imobiliário, definindo onde vai alocar aqueles recursos incluídos no fundo. Já o administrador vai cuidar da parte chata, justamente aquela que eu falei no início do vídeo, que é as questões de IPTU, manutenções, dentre outras tarefas nem um pouco legais. Em troca, essas figuras, o gestor e o administrador, cobram uma taxa de administração. Essa taxa costuma ser baixa, mas compromete um pouco a rentabilidade do fundo. Mas em comparação com todas as atividades chatas que você teria se tivesse que administrar um imóvel físico, vale a pena pagar. Mas agora atenção, o cotista, ou seja, o investidor, não exerce direito sobre o fundo. Ou seja, ele não pode dar um pitaco, por exemplo, para falar, olha, com aqueles 50 milhões é melhor comprar o galpão A do que o galpão B. Nenhum cotista consegue fazer isso. Como eu disse, a responsabilidade pela gestão do fundo é feita por uma empresa terceira e especializada nisso. O fundo imobiliário ganha dinheiro justamente comprando e disponibilizando os imóveis para aluguéis, ou ainda comprando imóveis para posterior revenda. Isso acontece muito nos fundos imobiliários de desenvolvimento, que é um segmento que eu vou mostrar para você ainda nesse vídeo. Mas agora você deve estar se perguntando como você ganha dinheiro com fundos imobiliários. A partir do momento que você compra uma cota de fundo, você tem o direito de receber os lucros provenientes dos aluguéis daquele fundo. Por lei, os fundos têm que distribuir 95% da renda auferida daqueles imóveis. Com isso, você passa a receber dividendos proporcionais ao número de cotas que você tem daquele fundo. Agora você deve estar se perguntando como você ganha dinheiro com fundos imobiliários. Basicamente, existem duas formas possíveis. Através da valorização da cota, que é quando o imóvel que lastreia aquele fundo imobiliário valoriza no mercado. Dessa forma, o patrimônio do fundo cresce e o valor da cota também cresce junto. E a segunda forma é através dos dividendos, que é a distribuição mensal dos lucros provenientes daquele imóvel. Voltando ao exemplo dos seus amigos, imagine que cada andar fosse alugado por R$3.000. Logo, a renda total do fundo seria de R$9.000. Se neste exemplo considerarmos os custos de administração e manutenção no valor de R$2.000,
o fundo teria uma sobra de caixa de R$ 7.000. Com isso, o valor líquido disponível para dividir entre os 3 cotistas seriam de R$ 7.000. Logo, se dividirmos esse saldo líquido entre os 3 cotistas, cada um iria receber no final do mês R$ 2.333 de lucro. Numa escala muito maior, é isso que acontece com os fundos imobiliários, onde o valor da receita de aluguel chega à casa dos milhões de reais e esses milhões de reais são divididos entre as centenas de milhares de cotistas de cada fundo. Dessa forma, como a quantidade de pessoas é muito maior, você acaba recebendo centavos por cota na sua conta da corretora. Existem basicamente 4 tipos de fundos imobiliários: os fundos de tijolo, os fundos de papel, os fundos de fundos e os fundos de desenvolvimento. Para os fundos de tijolo existem vários segmentos diferentes, como os segmentos de shopping, de logística, de hospitais, educacional e lajes corporativas. Os fundos de lajes corporativas são chamados assim porque para cada andar de um prédio, aquela área é chamada de laje. E é por isso que os fundos imobiliários são chamados dessa forma. Se você está gostando desse vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. Os fundos imobiliários são negociados em bolsa. E para ter acesso a eles, você precisa ter uma conta numa corretora de valores. Lá, para serem identificados, é muito fácil. Todos os fundos imobiliários são identificados com 4 letras e o número 11 na frente. Como, por exemplo, o MXRF11, o BBPO11, o XPML11, dentre outros fundos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já existem mais de 230 fundos imobiliários listados em bolsa. E obviamente é muito difícil escolher quais são os melhores fundos para se investir. Mas se você deseja que eu faça um vídeo mostrando como escolher os melhores fundos da Bolsa de Valores, comenta aqui embaixo fundos imobiliários, porque assim eu gravo um vídeo exclusivo ensinando para você como escolher os melhores fundos. As vantagens de se investir em fundos imobiliários são várias. E eu vou falar algumas aqui para você. A primeira delas é que os fundos imobiliários são ativos acessíveis. Isso porque você consegue encontrar cotas com preços de 180, de 100, de 10 e de até R$ 5. Uma outra vantagem diz respeito à liquidez. Voltando no exemplo lá do início do vídeo, se você tivesse juntado com os 3 amigos e quisesse se desfazer desse negócio, vender o prédio inteiro demoraria muito tempo. E se fosse fracionar essa venda, poderia dar uma confusão, porque o andar vendido poderia não ser o seu. Com os fundos imobiliários isso não acontece. Suponhamos que você tenha 50 mil investidos em fundos imobiliários e devido a uma estratégia nova de investimento, você precisa vender apenas 10 mil. Você consegue fazer isso facilmente através do home broker da sua corretora, vendendo parte do seu patrimônio quase que instantaneamente. Já no caso de um imóvel físico, você não conseguiria vender apenas o banheiro, o quarto ou a sala. E essa, sem dúvida, é uma grande vantagem dos fundos imobiliários. Uma outra vantagem dos fundos imobiliários é o poder dos juros compostos. Como na grande maioria das vezes os fundos depositam dividendos mensalmente na sua conta, você consegue investir dinheiro novo, pegar os dividendos depositados e reinvesti-los, fazendo com que a sua bola de neve de juros cresça cada dia mais. Para provar isso para você, presta atenção nessa tela que eu vou mostrar agora. A linha azul representa o desempenho de uma pessoa que reinvestiu os dividendos dos fundos imobiliários. A linha em preto representa a linha do CDI e a linha em vermelho representa o rendimento das ações. Veja que historicamente quem reinvestiu os dividendos dos fundos imobiliários deu um pau nas ações. E essa sem dúvida é mais uma vantagem de se investir nesse tipo de ativo. Agora a respeito de tributação é o seguinte: sobre os dividendos recebidos mensalmente não há incidência de imposto de renda até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Você só tem que pagar o imposto de renda quando efetua a venda de uma cota com lucro. Por exemplo, se você comprou uma cota a R$ 100 e porventura essa cota chegue a valer R$ 150, você tem que recolher o imposto sobre os R$ 50 de lucro. Lembrando que você só paga impostos sobre a venda de cotas com lucro. Sobre os rendimentos mensais você é 100% isento. Mas agora, para quem é o investimento em fundos imobiliários? O investimento em fundos imobiliários são para aquelas pessoas que já constituíram a reserva de emergência e que estão começando a investir em renda
renda variável. Não sei se você sabe, mas os fundos imobiliários são ativos de renda variável. Na verdade, os fundos imobiliários são uma porta de entrada para aqueles investidores iniciantes que querem começar a investir nessa classe de ativos. Isso porque a oscilação de preços, no caso dos fundos imobiliários, é muito menor do que nas ações. Com isso, você consegue entender os movimentos do mercado de um jeito muito mais leve e fazendo boas escolhas sem se preocupar em perder dinheiro. Mas onde você pode analisar e escolher fundos imobiliários? Existem vários sites na internet onde você pode fazer essa busca. Os sites que eu mais gosto de utilizar são o Funds Explorer e o Status Invest. Agora você deve estar se perguntando como que faz para investir em fundos imobiliários. É muito simples. Você precisa ter uma conta numa corretora. Depois disso, você vai transferir o seu dinheiro da conta corrente para a conta da corretora e dentro da corretora vai efetuar a escolha dos seus fundos imobiliários. Obviamente, você precisa fazer uma análise prévia para escolher os melhores fundos para você e assim reduzir os riscos de se investir nesse tipo de ativo. Agora que você entendeu o que são fundos imobiliários, deve estar doido para aprender mais sobre como que faz para investir nesse tipo de ativo. E é por isso que eu desenvolvi a série 10.000 com fundos imobiliários. Nessa série, eu mostro aqui no canal o passo a passo para você sair do zero e chegar aos 10.000 investidos em fundos imobiliários. Eu invisto meu próprio dinheiro e te mostro tudo o que você precisa saber passo a passo. Se você quer, eu vou deixar o link de todos os vídeos disponíveis aqui na descrição, então é só ir lá e assistir todos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível nos seus grupos de WhatsApp. Eu sou Douglas Moreira, eu vejo você no próximo vídeo porque trem bom é saber.